Bom dia a todos, uma boa tarde, meu 6º ano, 7º ano, mais uma aula de religião, dando continuidade, à nossa aula. A aula passada, eu expliquei para vocês sobre religião e religiosidade. Religião é o quê? A religação do homem com Deus, né? Quando o homem, ele se une a Deus, aí é o quê? A religião. E também religiosidade, que nós aprendemos o quê? Que são costumes, a ética, né? As normas de cada religião. E hoje, na apostila de vocês, nós vamos aprender sobre religião de costumes ou religião de escolha. Está lá na apostila de vocês. E para explicar esse texto, eu tenho aqui várias cores, né? Vocês estão vendo aí o verde, o preto, o azul, o laranja. Aqui traz o quê? Diversidade, né? Diversidade de cores. E falando em diversidade, aí eu vou explicar para vocês o quê? Que o nosso Brasil tem diversidade de religião. Tem muitas religiões no nosso Brasil. São diversas religiões. E cada uma dessas religiões tem as suas doutrinas, as suas leis, os seus preceitos, as suas regras, a sua maneira de adorar a Deus, de cultuar a Deus. Quando aí na apostila de vocês vão ver que tem o nome supremo e o transcendente. O que é isso, professora? Transcendente é o que? O divino, Deus. Então, aqui significa o quê? A diversidade religiosa que temos no nosso Brasil e a maneira que cada um tem de adorar o Supremo, ok? E o mais importante é que o nosso Brasil, ele é um país laico. Professora, o que é um país laico? É liberdade religiosa. Então, no nosso Brasil, tem essa liberdade religiosa. Também na apostila de vocês vão observar aí que tem aí falando sobre o quê? O cristianismo, judaísmo, hinduísmo, islamismo e budismo. E aí vocês já vão observar que cada uma delas tem um símbolo. Aí mostrando o quê? A diversidade religiosa. E o que é que vem aí sobre religião de costume ou religião de escolha? Diante desse texto que vocês depois vão estar lendo, fala o que também? Do respeito que nós devemos ter à diversidade religiosa, a cada religião. E esse respeito, nós só aprendemos através de quê? Do diálogo. Diz que religião não se discute nem time de futebol, porque muitas vezes vão dizer, a religião minha é mais importante, o outro vai dizer, é a minha mais importante, e acaba o que? Discutindo. E aí não pode haver essa discussão em cima de religião, porque cada um vai defender a sua. Isso não é importante. Então, para que não venha ter essa discussão, uma das coisas mais importantes é aprender a respeitar a religião uma da outra. Primeiro, Jesus nos ensinou que quando ele estava aqui, e ele pregava, e ele perdoava, e ele curava, em nenhum momento Jesus chegou e perguntou qual é a sua religião, de maneira nenhuma. Jesus chegava para as pessoas e dizia, o que é que você quer que eu faça? Ou as pessoas chegavam lá e diziam, Jesus, eu estou com um problema. Ele chegava, curava e libertava. Agora ele dava um recado, ó, vá e não peques mais, vai e não erre mais. Mas ele amava, ele perdoava, ele não questionava qual era a sua religião. Por quê? Jesus não deixou nenhuma religião escrita na Bíblia, a religião X, não. Ele dizia o quê? Ó, lá no livro de Tiago, a religião pura para com Deus é visitar os órfãos, as viúvas nas suas lutas, ajudar as pessoas e se guardar do pecado. E o que é se guardar do pecado, professora? Não fazer as coisas erradas. Nós já aprendemos aqui, né? Então, o pecado é você está errando, você está cometendo erro, mas nós somos pecadores e nós erramos, né? Mas aí vem o quê? Vem o perdão. Então, isso aí Jesus deixou, nos ensinou, certo? E que nós devemos também aprender a respeitar um ao outro. Eu já ouvi pessoas falando, dizendo, eu não gosto de fulano, eu odeio fulano porque é da religião tal. Olha que absurdo. E aí Nelson Mandela deixa um recado pra gente lindo, lá tá lá na apostila de vocês que diz assim, ó. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião.
odiar as pessoas, precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Tá vendo? A criança nasce odiando alguém? Não, ela aprende. E aqui fala o quê? Pela cor da pele, pela sua origem, né? Ah, você é lá da Índia, eu não gosto de você porque você veio de outro país, ou porque você é preto, branco, ou sua religião. Nós não devemos odiar ninguém, porque Jesus não odiou ninguém, ele amou, ele perdoou, ele curou. Nós temos que aprender com ele, não é verdade? Então, se elas aprendem a odiar, elas também devem ser ensinadas a amar. Então, é muito interessante. Então, nós vimos aí nesse primeiro texto, que está na apostila de vocês, religião de costume ou religião de escolha. Somos um país laico, temos diversidades de religião, mostrei aqui diversas cores representando aí a diversidade de religião, e nós temos que respeitar e ter o diálogo, né? E não odiar ninguém porque pertence a tal religião. No outro texto, vocês vão aí observar que tem o quê? Entre a herança e a liberdade. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Um padre, segundo o padre José Ivo, estudioso em ciências das religiões, ele diz que existe 4 tipos de religião. A primeira religião, ele diz que é religião de herança, vivida como um costume ou tradição. Então, eu peguei aqui esses bonequinhos para explicar para vocês, que vocês vão entender. Aqui representa papai, aqui representa mamãe, né? O pai e a mãe, e aqui o filho, certo? Então, eu vou aqui dar um exemplo para vocês. Eles aqui são católicos, são cristãos. O menininho nasce, primeira coisa que eles fazem, eles levam para a igreja para essa criança ser o quê? Batizada. E aí eles vão passando toda a tradição para essa criança. Todos os costumes daquela igreja, daquela religião, eles vão passando para essa criança. Então, é uma tradição que vai passando de pai para filho. E essa criança aprende, certo? Mas, de repente, essa criança, ele se torna o quê? Um jovem curioso, né? Ele quer conhecer também outras religiões. Então, ele aprendeu aqui as tradições com papai e mamãe, mas agora ele quer o quê? Ele quer agora conhecer outras religiões. E o que é que acontece? Ele vai lá e conhece outras religiões, mas ele volta de novo para a sua religião que ele aprendeu, as tradições. Também tem outro tipo de jovens, de pessoas quando se torna adulto, quando está independente, não está mais pertencendo aí a mamãe e a papai, já tem sua vida, seu caminho, já tem sua independência. O que é que acontece? Ele vai ter a curiosidade de conhecer a história das outras religiões. Ele vai lá, conhece, mas ele tem consciência de que ele quer permanecer na mesma religião onde ele sempre, desde criança, ele aprendeu. Ele tem consciência, não, eu fui lá, observei, mas eu tenho consciência do que eu quero permanecer na religião que meu pai ensinou, permanecer nas tradições. E outros são aqueles livres, que ele diz, papai e mamãe me ensinou tal religião, mas eu não quero, eu quero seguir outra religião. E aí ele vai e escolhe, né? Diante da diversidade de religiões, ele escolhe uma para seguir. E aí por isso que se chama o quê? Entre a herança e a liberdade. E ele diz aqui, o padre, a primeira religião de herança, vivida como um costume ou tradição, que eu expliquei para vocês. A segunda, religião de herança, mais assumida em seu conteúdo fundamental através de formação, escolha e consciência, que eu expliquei para vocês. A terceira, religião de herança, mas onde o sujeito vive numa atitude de abertura e busca, experimentando outras religiões, ou mesmo escolhendo por opção outra. E a quarta é sem religião de herança, podendo escolher ou não a sua religião na fase adulta. Então, que eu expliquei para vocês, né? A criança, primeiro, ela nasce
numa religião, ela aprende as tradições, permanece. Quando ele se torna aí adolescente, curioso, ele quer conhecer as histórias das outras religiões e muitas vezes ele vai lá, conhece, mas por consciência mesmo, ele quer permanecer na religião que papai e mamãe ensinou. Ou quando esse jovem aqui, esse adolescente se torna adulto independente, que aí vem o quê? A quarta, sem religião de herança, né? Ele não tem essa herança, ele não se apegou a isso e ele vai aí escolher uma religião. Que ele já está na fase adulta e aí ele vai escolher uma religião. Aí pode ser de origem africana, pode ser protestante, pode ser espírita, aí ele vai escolher uma religião que ele se identifica bem. Então, aí onde está esse texto de vocês que fala entre a herança e a liberdade, certo? E aí também fala o quê? Sobre, em algumas religiões de matrizes, que são as religiões africanas, professor, o que é a religião de matriz? São as religiões africanas. Aí vem a Umbanda, o Candomblé, que depois nós vamos também estar aprendendo. Essas religiões, elas sempre passam tradição, é uma tradição muito forte dos pais para os filhos, né? Os pais estão ali naquela religião e eles sempre passam todas aquelas tradições, aqueles costumes para os seus filhos. E também tem a religião católica, também os pais procuram batizar seus filhos logo ao nascer, né? E como bom religioso até a idade adulta, são conduzidos a seguir exemplos dos pais e mães. E aí tem o que? Os costumes da religião, como o batizado, a primeira comunhão, a crisma, né? E entre outros sacramentos. Então, são religiões que sempre passam o quê? A tradição dos pais, os pais passam essas tradições para os filhos. E aí depois, quando os filhos estão adultos, muitos continuam a seguir essas tradições e outros procuram outras religiões. Mas aí nós aprendemos o quê? Que cada religião tem o seu costume, tem as suas práticas, as suas normas. Agora, cabe a nós a respeitar e a amar as pessoas, certo? Nunca discrimine alguém porque pertence a tal religião. Porque Jesus não discriminou. Quando ele olhava para a pessoa, ele queria fazer o bem àquela pessoa, independente da crença dela. De maneira nenhuma Jesus chegou a discriminar ninguém. Os judeus, sim, os judeus discriminaram muito o cristianismo, mas Jesus não. E ele nos ensinou. Então, fica esse ensinamento para a gente, certo? Tá na apostila de vocês vão ler. E aí, quando vocês estiverem lendo esse texto, vocês já estão entendendo aí o que eu expliquei. Religião de costume ou religião de escolha. Nós temos liberdade, o nosso país, o Brasil é um país laico, liberdade de escolha, liberdade religiosa, e nós temos que respeitar e ter o diálogo, certo? A todas as religiões. Eu vou estar postando também atividade lá no Google Sala de Aula. Um aviso importante, preste atenção. Vocês receberam a apostila de religião. Essa apostila aqui, nós vamos trabalhar a segunda unidade toda. Cada aula eu vou estar explicando um texto. A nossa primeira aula eu expliquei aqui religiosidade e religião. Hoje eu estou explicando religião de costume ou religião de escolha, né, que eu terminei de explicar agora. Na próxima aula eu vou estar explicando os outros textos. O que é que está acontecendo? Tem alunos que recebem a apostila hoje, quando é terça-feira, já estão levando na escola. Responde, não responde, eu nem expliquei, já responde e deixa lá. Então, o aluno que fizer isso, não vou estar colocando nota. Eu não vou aceitar. Por quê, professora? Porque é uma apostila para nós trabalharmos toda a unidade, a segunda unidade. E cada aula eu vou estar explicando um texto e colocando atividade. Aí, como é que um aluno pega uma apostila, né? Que é grande, tem vários temas aqui para nós estarmos aprendendo e trabalhando e responde, nem lê o texto, certo? Então, é para trabalhar toda a unidade, certo? Então, fica esse aviso. Esse primeiro texto, eu já coloquei a primeira atividade. Esse texto aqui que eu expliquei, eu vou estar colocando lá a atividade para vocês, lá no Google Sala de Aula, ok? E quem não pegou a apostila, segunda-feira, passa lá na escola para pegar.
E aí, o que é que acontece? Toda a aula de religião vocês vão estar acompanhando com a apostila e resolvendo as questões, certo? Então, um bom dia a todos e até a próxima aula.